Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue
vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso.
A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo, Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções, mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo, Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções, mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo, Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções, mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes.
Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções.
mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde.
Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro que com certeza merece a sua atenção, Malazarte e o Duelo com a Morte. O filme, lançado em 2017, é dirigido por Paulo Morelli e traz a história de Pedro Malazarte, um personagem folclórico brasileiro que é conhecido por ser um trapaceiro, mas também por ser um herói astuto e engenhoso. A trama do filme se passa em uma época indefinida, em que Malazarte ele é convocado pela morte para um duelo. O motivo: Malazarte havia trapaceado a morte e a estava impedindo de cumprir suas funções. Mas para escapar da morte certa, Malazarte faz um acordo com a própria morte. Se ele conseguir enganá-la 3 vezes, ela o deixaria viver. É aí que a aventura começa. Ao longo do filme, acompanhamos Malazarte em suas artimanhas para fugir da morte. Ele encontra diversos personagens interessantes, como uma cobra falante, um cavalo falante e um padre que quer ser milionário. Com seu jeito irreverente e sua astúcia, Malazarte consegue vencer cada um dos desafios propostos pela morte. Além da história envolvente e dos personagens cativantes, o filme é um verdadeiro espetáculo visual. A fotografia é belíssima, com uma paleta de cores vibrante e contrastes. Além de locuções também são incríveis, com cenários que parecem saídos diretamente de um conto de fadas. Outro destaque do filme é a trilha sonora composta por músicas originais de Lenine e por uma versão inusitada da música Asa Branca de Luiz Gonzaga. Enfim, Malazarte e o Duelo com a Morte é um filme brasileiro que vale a pena ser visto. Ele tem uma história interessante, personagens carismáticos e um visual deslumbrante, e você não pode deixar de assistir hoje na sessão da tarde.